A gente nunca teve uma condição muito boa, mas desde pequenininho eu tinha um cofrinho em que meu pai e minha mãe colocavam várias moedinhas, notinha de dinheiro, troco, e falava que aquele cofrinho ali era para me dar um estudo quando eu crescesse. Como a gente morava em lugar onde era vila, terra, essas coisas, então a gente morava numa vila, mas eu estudava em outra. E assim, a cidade, essas coisas eram em outras vilas. Lá mesmo onde a gente morava era pequenininho. Eu lembro que até os meus 4, 5 anos de idade, meus pais eram muito bem casados, felizes. Eles brincavam muito comigo, não me deixavam faltar nada. Sabe, era um relacionamento muito bom entre eu e meus pais. Só que quando eu cheguei ali nos meus 10 anos, os meus pais começaram a brigar demais. E eles batiam muita boca, discutia. E aí, de pouco a pouco, minha mãe bateu no meu pai segurou, depois meu pai revidou. E as coisas só iam piorando, piorando, piorando. E eles acabavam descontando em mim toda aquela raiva. Então, às vezes minha mãe falava comigo com falta de educação. Eles não tinham mais paciência para conversar comigo. Às vezes eu ia falar com meu pai se transformou, ele não era o homem que ele era mais. A minha mãe também não, sabe? Era uma bagunça, só que à noite os dois dormiam junto. No outro dia, acordava se batendo. E como eles eram muito agressivos comigo, eu comecei a transmitir essa agressão na escola. Eu comecei a ser agressiva com os meus coleguinhas, com os meus parceiros de sala. Às vezes eu tava com raiva e simplesmente batia em alguém, passava e empurrava alguém, passava e dava vontade de morder, assim, de raiva as pessoas. Eu tava me tornando aquilo. Aí teve um dia que meu pai e minha mãe brigaram tanto, que meu pai bateu na minha mãe, bateu muito forte, ele saiu. E aí eu fui e falei pra mãe, se você não separar do meu pai, eu vou embora dessa casa. E a minha mãe falou, se você tá incomodada, pois que vá, porque eu não vou separar de seu pai, não. E eu já tava cansada daquela situação, porque eu tava sofrendo as consequências da briga dos dois. Aí, no outro dia, era uma sexta-feira, eu peguei meu cofrinho de dinheiro, coloquei na minha mochila e fui pra aula. Depois da aula, eu perguntei pra uma amiga se eu não podia dormir na casa dela nesse dia, de sexta pra sábado. Ela falou que sim, eu falei que era só naquele dia. E aí eu peguei e fui. Saí da aula, fui pra casa dela, não voltei pra minha casa, meio que já tinha fugido, já tinha colocado o dinheiro e as roupas, na mochila. Aí, quando eu saí da casa da menina, eu dormi na casa dela, saí da casa dela e fui procurar um restaurante pra eu almoçar, que eu tava com alguns trocados, a comida era baratinha. Aí eu cheguei no restaurante, a moça do caixa, super legal, começou a conversar comigo, me perguntou se a minha mãe sabia onde eu tava e se ela deixava eu estar ali. E eu disse que sim, que tava tudo tranquilo. Ela viu que eu tava com dinheiro. E aí eu comi. E aí depois que eu almocei, eu paguei. E em frente ao restaurante tinha uma pracinha. E eu sentei nessa praça. E lá eu fiquei um tempão pensando.